Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, glória a Deus. Hoje já começou um pouco. Tô sem uma maquiagem, com cabelo por fazer, mas enfim, é isso, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente fica bonita pro final de semana. É isso, hoje estamos em 2 Coríntios, capítulo 2. Esse é um canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia, que a gente não falta nenhum dia, mesmo quando os dias começam um pouco caóticos. E nisso a gente vai aprendendo aí, né? A lidar com o contexto da Bíblia, a aprender a Bíblia toda, a ver como Deus fala conosco a cada dia, a orientação que Ele nos dá, conforme os parâmetros bíblicos. Então, vamos começar orando e a gente vê aí o que o Senhor vai falar conosco hoje. Amém. Deus, obrigada por esse dia de hoje, obrigada por mais uma semana, mais um ciclo, Deus, que está se encerrando. Capacita cada um aqui, Deus, a fechar com chave de ouro. Abençoa seus afazeres, Pai, seja de hoje, seja do final de semana. Deus, desde já abençoamos, enviamos os teus anjos, te pedimos, Deus, sabemos que o Senhor já está lá, mas te pedimos, Deus, para que nos guie por todo o caminho, Deus, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que continuamos e prossigamos, Deus, persistimos em te conhecer, em sermos conhecidos por ti e a sermos abençoados e abençoadores nesse tempo que se chama hoje. Nós oramos, consagramos a Ti os nossos ouvidos, o nosso coração. Te pedimos, fala conosco através deste capítulo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer então, portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês, pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta, o motivo que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escreva assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso, peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para trabalhar ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário,
Foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. É isso. Esse capítulo, 3 coisas, então, me chamam a atenção e eu gostaria aqui de estar trazendo pra gente. Uma delas é que, primeiro vamos começar relembrando, né, o capítulo passado, então, o primeiro capítulo de 2ª Carta aos Coríntios. Paulo está ali se justificando, né? Ele acaba ali se justificando porque ele não foi visitá-los ainda, que ele não estava mentindo quando ele planejou, mas que não foi bem a vontade de Deus do que ele planejou. E aí ele traz isso nessa outra carta. Mas uma coisa muito interessante é que nós vemos aqui que Paulo escreveu uma outra carta antes dessa, não sei se antes de 1 Coríntios, eu acho que foi entre o meio dessas duas. E essa carta, pelo que consta aqui na referência do rodapé da página, ela foi perdida. Então, aqui, durante o livro de 2 aos Coríntios, a gente vai ver muitas vezes Paulo tocando nesse assunto dessa outra carta, que ele escreveu em meio a lágrimas, que foi muito doloroso para ele escrever, em especial porque parece que se tratava ali de um caso de um irmão, de uma pessoa que ele precisou ser muito severo, talvez, enfim, não sei. Por que eu falo isso? Porque aqui a gente vai ver ele falando assim, ó. Eu escrevi aquela carta, foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo é que eu não queria ser entristecido pelas pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês também estão. Eu escrevi aquela carta, olha só a amizade, né, gente? A cumplicidade, sabe? Mesmo de longe, sabe? Como eles estavam perto, como a carta era parecida com o WhatsApp, né? Que a gente consegue muitas vezes sentir a dor do outro, estar ali presente mesmo estando ausente, fazer algo. Então, olha a força que existia nisso, né? Então, vai dizer no versículo 4, eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas, porém, não escrevi para vocês ficarem tristes, mesmo que eu soubesse do grande amor, mas para que vocês soubessem do grande amor que eu tenho por vocês. E aí vai falar para eles perdoarem essa pessoa. Ai, socorro, meu Deus. Vai falar que, né, eles deviam perdoar, que o castigo que eles já tinham dado a ele já tinha sido suficiente. Ó, vamos ler de novo. Mas se alguém fez com que algumas pessoas ficassem tristes e não fez isso a mim, escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste e assim acabe caindo no desespero e, quem sabe, até se desviando. Eu entendo, às vezes, quando eu estou lendo, então a gente vai, né, criando. Mas eu entendo que era alguém que estava falando mal de Paulo. Como a gente viu, essa carta, ela tem essa função também, né? Porque tinha algumas pessoas ali falando mal de Paulo, falando mal da doutrina de Paulo, tentando trazer divisão e quem sabe até trouxe essa divisão aí na igreja. Então, Paulo, ele, nessa segunda carta, muito provavelmente ele combateu isso, e aí vai dizer que eles foram duros demais, e esse cara, né, ficou ali meio que, talvez, não somente entristecido, mas desmoralizado. É o que eu imagino. Então, a Bíblia, quando ela perde algumas coisas, né? Quando a gente não tem ali o total, a integralidade do contexto, acaba que a gente coloca muitas coisas nossas, né, gente? Então, essa é uma parte que chama bastante atenção das escrituras sagradas. Mas o melhor é que, tipo, está aqui
somente aquilo que deveria compor as escrituras realmente. O Senhor permitiu, então, que essas duas cartas fossem encontradas, a outra não. Quem sabe, talvez, porque até a maneira que eles conduziram essa situação, esse caso, não foi uma maneira mais apropriada que Deus queria nos ensinar, nos mostrar. Então, pode ser por isso que perdeu-se essa carta. Então, a gente fica aí, querendo ou não, fazendo alusões, conjecturando, pensando, meu Deus, o que esse homem fez, como eles trataram isso. Mas aqui nas Escrituras Sagradas, então, nós podemos ver que aqui compõe tudo com o qual a gente precisa estar tratando ali do erro dos outros, do pecado dos outros, tudo. Se não entrou aqui essa parte, é porque não era para entrar. Bom, aí ele finaliza então no versículo, finaliza não, antes de finalizar, ele finaliza essa parte falando assim: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então, Paulo vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse caso, vamos encerrar esse caso. Então, imagina, gente, uma pessoa que talvez se levantou contra Paulo, foi ali, e aí, enfim, causou toda uma divisão que a gente sabe que às vezes isso ocorre, E aí, Paulo tá ali perdoando. Ele fala, não, já foi aplicado o castigo, já foi feito o que deveríamos fazer, foi feito, pronto, Zé Fini, e agora eu quero que vocês perdoem ele para que Satanás até mesmo não entre, nessa vida, enfim, vamos reintegrá-lo, sei lá, não fala aqui, mas Paulo aqui, ele demonstra que ele perdoou para o bem comum e também para o bem daquela própria pessoa. E aí, a próxima parte que me chama a atenção e que eu quero finalizar com isso, antes que o nosso tempo se esgote, é esse finalzinho aqui, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, Deus nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Então vai dizer que a sua vida, que a nossa vida, que as nossas palavras, as nossas atitudes, elas são como um cheiro suave que para quem é para perdição, para quem está condenado, para quem detesta esse negócio, é um cheiro que mata, é um cheiro que eles querem distância, é um cheiro que tipo, ai, que menina boa, ai, que menina isso, ai, que menina, ai, que pessoa que é sincera, nossa, que não sei o que, toda santinha, ai, não mente, ai, não, ai, nossa, olha só como ela... Já ouviu isso? Eu já. Para esse tipo de pessoa, o nosso bom aroma, as boas atitudes, as boas palavras, a maneira como a gente perdoa, a maneira como a gente conduz a nossa vida, isso tem um cheiro para elas que mata. E pra gente, a gente fica assim, e eu falo isso porque eu tô passando por isso um pouco, pra gente, a gente fica assim, gente... Que vergonha, né? Tipo, ai, nossa, será que eu tô muito santinha, muito boazinha, muito, nossa, né? Ai, nossa, realmente. É porque a pessoa, ela dá a entender, assim, que você é errada. Que nesse mundo não tem ninguém assim.
Que é errado ser assim. Não se comporta assim, minha filha. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda pra vida. E parece que você está errado. Mas é um cheiro que mata. Mas nós somos esse perfume. Mas para os que estão se encaminhando para a salvação, é um bom perfume, é um perfume que as pessoas olham e querem seguir, e entende e vai, sabe, você vai influenciando o meio, você vai fazendo a diferença, você vai mudando o ambiente, você vai sendo termostato e não mais termômetro e não termostato, né? Que diz ali a temperatura do ambiente, como o ambiente deve ficar. E não você se amoldar, se adequar àquele ambiente. Então é isso, e aí nós não devemos fazer as nossas coisas de qualquer jeito. A gente não entrega a mensagem de Cristo como se estivesse fazendo qualquer negócio. A gente é fiel, a gente é sincera, a gente na luta, a gente aguenta, a gente suporta, a gente perdoa, a gente prossegue, a gente, entendeu? Então é isso. Capítulo de hoje, vencidos para a glória de Deus. Semana que vem a gente continua 2 Coríntios, se Deus quiser. Amanhã nós não temos live, meu Deus, eu vi sem um brinco, sem um colar, com essa trança arrebentando aqui, ó. Mas vai dar bom. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.